Olá, amiguinhos! Bem-vindos ao Help em Editoração, aqui no YouTube. Esse é o primeiro, aliás, essa é a primeira aula de InDesign, um programa sensacional, assim, sensacional mesmo, legendário, que a nossa querida Adobe fez para ajudar todo mundo que precisa trabalhar com diagramação, precisa montar um livro, precisa montar uma revista e fazer aquele design chuchu beleza, né? Então, nessa primeira aula, eu vou ensinar vocês a diagramar um conto, né? Porque um livro vai ser depois, tá? Um conto. Eu vou começar pelo conto Venha Ver o Pôr do Sol, da nossa querida Lígia Fagundes Telles. E vou começar com os primeiros passos, tá? Então, em cada aula a gente vai aprender uma coisa nova, uma coisa diferente. Enfim, vamos parar de bater papo e começar a diagramar? Então, essa aqui é a carinha do nosso InDesign, tá? Para Macintosh, ou Just Apple, ou Just Mac. E esse aqui é o nosso Adobe CC 2017 Very Fresh, tá bom? Às vezes, né, vai aparecer outras coisas aqui, mas dessa vez eu resolvi deixar tudo limpo, porque eu não quero que vocês vejam meu histórico aqui de trabalho, tá certo? Então vamos conversar com um arquivo. Ai, eu tô aqui no meu Quick Player gravando. Já, né, amador detected. Vamos voltando para a carinha do InDesign, tá aqui. Então vamos lá em arquivo, novo documento. Mais para frente eu vou explicar o que é esse livro, o que é essa biblioteca e todos os restantes essas opções e tudo. Mas vamos lá no documento. Essa aqui é a janelinha inicial. E aqui a gente tem pré-definições do documento, padrão. Depois a gente vai descobrindo o restante. O propósito do nosso documento vai ser imprimir, tá? Mas aqui, se você quiser web, dispositivos móveis, aqui o CC 2017, chuchu beleza, já dá para você todas as opções. Mas nós vamos imprimir. Número de páginas, olha, eu nunca coloco o número de páginas aqui, eu deixo o texto fluir e as coisas vão acontecer. As páginas opostas são aquelas páginas que você vê uma do lado da outra, sabe? É como se você estivesse vendo um livro aberto. Isso é ótimo, eu gosto mais dessa opção. Tem gente que não gosta, né? Mas eu sempre deixo aí. Quadro de texto principal, número de página inicial. Isso aqui, gente, ó, você deixa como default. Olha, raramente mexe nisso aqui. Tamanho da página. Você pode escolher aqui o tamanho já pré-definido das páginas existentes. Ou você pode colocar aqui largura ou altura, dependendo se você já tem, né, o tamanho certo. Nós vamos usar o 14 por 21, que é o tamanho padrão dos livros nacionais. Eu acho estranho esse número, né, 14 por 21, por que não 15 por 20? Mas isso é top secret para mais tarde. E assim, gente, por mais que a gente sempre fala 14 por 21, nós estamos falando em centímetros, mas no InDesign é importante que vocês saibam, nós trabalhamos na maioria das vezes, quase 100% do tempo, com milímetros. Então, eu vou colocar aqui 140 por 210 milímetros. Eu vou explicar depois o porquê do milímetros, mas só para deixar uma coisinha assim, mais ou menos explicadinha, significa que qualquer 1 milímetro faz uma puta diferença na sua diagramação, tá? Sem contar que 1 milímetro também pode fazer uma puta diferença no bolso do seu cliente ou no seu próprio bolso, se for você que estiver pagando. Então, sempre milímetros, porque milímetros conta nessa jossa, tá bom? Colunas, só se você precisar de colunas, já tiver sei lá, se você tiver em mente o que você está fazendo. As margens também, né? E aqui a gente tem sangria e espaçador. Essas colunas e essas margens, eu particularmente gosto de fazer depois, porque eu gosto de olhar, eu gosto de ver, eu gosto de imprimir e saber se tá ficando legal ou não. Então eu ponho depois. Isso aí a gente vai aprender no meio do caminho. Aí, se você quiser, depois você já montar um novo documento, já tem aí as margens, você pode inserir. Essa parte de sangria e espaçador, elas são de extrema importância. Todo o seu documento, você sempre começa a pôr com 5 milímetros de sangria. Para quem não sabe o que é sangria, por exemplo, se você tem uma imagem que vai ocupar
toda a página ela não vai ter nenhuma bordinha branca, você precisa pôr essa imagem sangrada. Isso significa o quê? Que ela vai para fora da página, dentro do InDesign, tá? Por que isso? Porque na hora que as pessoas lá na gráfica forem cortar o livro, elas possam cortar de forma que a sua imagem ela apareça 100% preenchida naquela página, sem um filetinho branco do lado, tá? Então, assim, as gráficas sempre pedem, só 3 milímetros para fora da página já tá bom de sangria. Mas a gente, por via das dúvidas, sempre coloca 5, tá? O espaçador, muito poucas vezes é usado, né? Que no inglês é o slug, muita gente usa ainda falando inglês. É um lugar não imprimível, não visualizado quando você põe em qualquer outro lugar, onde você põe as anotações para o próximo diagramador, para o próximo cara que for pegar o arquivo, saber, olha, esse arquivo começou em tal, sei lá, as informações importantes que você queira. Isso aqui é só quando você tem um trabalho muito grande, que vai acontecer, sei lá, em livros didáticos, né, esses livros que vão para a escola pública, essas coisas são livros enormes, muito grandes, que às vezes mais de um diagramador pega no mesmo arquivo. Então, se você precisa deixar para ele informação importante, você põe nesse espaçador, tá bom? Mas aqui a gente não vai usar. Então, assim, o praxe de sempre é colocar o tamanho da página, deixar se for para imprimir ou não, e colocar a sangria, tá? Mesmo que você resolva que não vai ter sangria, mas coloca. Vai que no meio do caminho você muda de ideia. Acontece muitas vezes, tá? Então vamos dar OK e vamos criar o nosso arquivo. Pronto, que bonito. Tá aqui a nossa página. Aqui do lado você vai ver, aqui né, onde eu tô mostrando com o dedo, mas ninguém vai ver meu dedo. Então vou mostrar com o mouse. Tá vendo aqui, ó, onde tá o meu mouse, gente? Aqui, mouse, mouse grande, viu? Legal. Tá aqui, ó, bem aqui, tá vendo? Essa tabela aqui, essa parte aqui onde tem as ferramentas, ela pode ser personalizada sempre e é onde a gente mexe com bastante frequência, né? Essa outra aqui também é mais relativo às ações que você vai fazer dentro do InDesign. O meu mouse aqui, para quem perdeu, tá aqui, ó. Esse outro lado aqui são onde você vai criar ações que vai interferir, né, diretamente aqui. Tudo você faz interfere no texto, mas enfim, aqui é mais para ações. Aqui em cima você vai mudar, também é um outro menu. E a gente aos poucos vai descobrindo tudinho, tá? Essa é a carinha básica do InDesign. E aqui tem o Workspace, que é um lugar fantástico, mas depois eu explico melhor. O Workspace está aqui com o meu nome. Então, vamos começar descobrindo as nossas páginas, porque no InDesign você vai trabalhar com páginas, né? Então, você vai colocar páginas. Essa parte aqui, dessa barrinha para baixo, são as páginas onde você vai diagramar. E essa partezinha aqui para cima é a página mestra. Essa página mestra é de extrema importância. Tudo que vem nessas páginas mestras vai aparecer em todas as outras páginas que você colocar. Então, vou dar um exemplo, tá? Vou pôr um quadrado aqui e vou pintar esse quadrado do nosso querido Ciano e vou pôr um outro aqui. Ai, minha filha tá chorando lá embaixo, gente, mas a minha avó dela tá cuidando dela, não posso chegar lá perto, mas se vocês ouvirem... Tá, então, olha só, já apareceu aqui. Então, tudo que eu ponho nessa página aqui, na página da direita, na página da esquerda, vai aparecer. Páginas ímpares, páginas pares, vai estar aparecendo, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tô adicionando páginas, ó. Tudo que eu coloco na minha página mestra vai automaticamente aparecer em todas as outras páginas aqui embaixo, tá vendo? Certo? Ok. Então, eu vou tirar aqui, porque eu não quero nada disso. Aqui serve mais para o quê, gente? Colocar o quê? Número de páginas, né? Rodapé, cabeçalho, you whatever you want, tá bom? É importante também nas páginas mestras você colocar a margem do seu livro, tá? Dessa vez a gente não vai mexer em margem porque a gente não vai fazer projeto gráfico, deixa as margens tamanho default. Mas nós vamos colocar aqui, sim, número de páginas que é extremamente importante. Então, você vai abrir aqui uma caixinha, tá vendo aqui, ó, T de texto, tá? A gente vai abrir uma caixinha aqui embaixo. No caso, é uma caixona, tá?
Com o botão direito do mouse, a gente vai colocar aqui, ó, inserir caracteres especial, marcadores, número de página atual. Depois a gente vai aprendendo as outras coisas, tá? Inserir, vai aparecer um A. Aí eu sempre copio e colo pro outro lado. Nesse caso, eu tô apertando, como eu estou no Mac, eu vou estar apertando Alt Shift. E quando eu aperto e faço esse movimento do Alt Shift, olha só como é que vem. Do mesmo, sabe? Vem juntinho, da mesma altura, para não perder o alinhamento, que alinhamento é super importante. E aí eu vou jogar para o outro lado. Então, eu vou dar 2 cliques para poder editar o texto, vou selecionar, e aqui em cima, olha só, tá vendo? Olha aqui o mouse, aqui em cima, então eu vou jogar para o outro lado. Então, eu vou selecionar os dois com o Shift, tá? E eu vou vir aqui do lado, tem a minha caixinha de caracteres. Se, por um acaso, onde você estiver mexendo, não tiver a caixinha de caractere, você vem em janela, você vem em, cadê? Ai, eu nunca sei onde está. Tipos e tabelas, caractere. Puf, aí ele vai aparecer, tá? E no caractere você escolhe a letrinha que você quer. Eu vou pôr essa Birch aqui, que eu não sei o que que é. Não, muito condense. Vamos colocar essa aqui primeiro. Ah, essa Aeromatics aqui, eu não sei o que que é. Vou diminuir mais, né? Vou colocar tamanho 7 porque ela é gordinha. Aqui, ó, gente, tá vendo essa caixinha? Amostras. Amostras são as cores que você tem dentro do InDesign. Mais uma vez, se essa janela não estiver aparecendo, você vem em janela e você vai encontrar aqui, no caso, as cores. Cores ou amostras, né? Aqui, cor, amostras, cor, gradiente, temas da Adobe Color, então vamos pôr amostras. E aqui a gente vai, aqui quando você aperta, aqui tá vendo? Tem uma caixinha, formatação, afeto, container, e aqui o T, formatação, afeto, texto. Então eu vou apertar em texto, porque eu tô com as duas caixas selecionadas, essas duas caixas, mas eu não quero mexer na caixa, ó, porque se eu apertar aqui, a caixa vai ficar colorida, eu não quero mexer na caixa, eu quero mexer no texto, então eu vou apertar texto e vou colocar a minha cor. Eu gosto de colocar, 50% de preto. Esse 50% de preto, tá vendo, gente, sem as marcações, para você ver a página como seria, entre aspas, ela impressa, você aperta o W, tá? Isso sempre com o mouse na setinha preta. Você aperta o W, você consegue ver a página em branco, tá? A página em branco, assim, do jeito que ela vai ser impressa, tá? Eu gosto sim, porque eu gosto da tinta 50% de preto, realmente significa que as máquinas, as impressoras lá que forem jogar preto, vai jogar só 50% do total de preto, ou seja, vai deixar um cinzinha. Eu gosto disso porque página, número de página não é a coisa mais importante no livro e ela não pode se sobressair ao seu texto, né? Você não, né? Então é por isso que eu gosto que seja uma cor mais sutil, se o livro for em preto e branco, of course, tá? Então o meu número de páginas está muito grudado à minha margem, então eu vou baixar mais uma vez, eu vou segurar o mouse, arrastar e vou pegar os dois. Vou selecionar as duas caixinhas com o Shift mais a setinha para baixo no teclado, né? Por que o Shift? Porque se for só com a setinha, ela vai um pouquinho. Se eu apertar o Shift, ela vai duplamente, sabe? Ela vai duas vezes, dá um espaçamento duas vezes. Eu vou baixar mais um pouco e vou dar um W para ver se não está muito perto, né? Mas como a gente não está fazendo um projeto gráfico, estamos só aprendendo a lidar com a ferramenta, isso não é a coisa mais importante. É bom, mas ao mesmo tempo é bom que você tenha bom senso. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa página mestra, só colocar o número de páginas, ok? Isso feito, nós vamos lá para a nossa página número 1. Se você abre um livro, a página número 1 nunca é o texto total. Mas, como nós não estamos fazendo um projeto gráfico e tampouco diagramando um livro, estamos apenas aprendendo a mexer na ferramenta, a gente vai colocar o texto direto no InDesign. Uma coisa extremamente importante, galera. Nunca, por hipótese alguma, copie e cole o seu texto dentro do InDesign. Mas por hipótese alguma. Se você recebe um arquivo em Word, você tem que importar. Jamais abra o Word, selecione tudo,
copia e cola em design. Jamais. Por quê? O seu texto, quando vem em Word, quando você recebe o texto de algum lugar, geralmente ele vai vir com itálicos, bolds ou negritos, né? Vai vir com cores diferentes, vai vir sempre com uma formatação diferente, com um destaque diferente. Se você copia e cola dentro do InDesign, você perde essa formatação, tá? Então é importante que você importe. Então, para importar, você tem duas opções. Ou você pode vir aqui em arquivo, importar. Gente, eu não, como eu sou uma pessoa que é só de teclado, eu nunca sei. Eu sempre esqueço como que eu faço para mexer aqui. Mas, no caso, você vai vir em arquivo e inserir. Ou você vai Ctrl D, Command D, dependendo da máquina que você estiver usando, você pode usar atalhos de teclado. Importante, os atalhos de teclado estão sendo mostrados aqui do ladinho, tá vendo? Então, a gente vai vir aqui em inserir. Eu vou vir aqui na minha mesa, onde está o meu texto, e vou encontrar o meu texto aqui. Abrir. Eu vou abrir. Então, eu vou importar. Quando você importa o texto, o seu mouse já muda de visão, já muda de carinho. Então, como é que você faz? Se você aperta em qualquer lugar da página, ele vai inserir em qualquer lugar da página. Então, eu aconselho você a vir aqui no seu cantinho da margem, sempre, tá? E apertar. Se o seu texto for muito grande, o que ele vai fazer? Ele vai inserir uma caixa de texto e tá vendo aqui embaixo, olha só. Ele vai vir com uma caixinha com mais, tá vendo aqui, ó, onde tá meu mouse? Aqui, ó, vai vir com mais. Sempre que aparecer isso aí, significa que tem texto a mais, tá bom? Texto a mais. Então, você tem dois caminhos para isso. Você pode clicar aqui e vir na sua página lá embaixo e ir clicando. Só que, gente, vamos combinar? Às vezes você pega, sei lá, um livro do Martin lá, um Guerra dos Tronos, que tem, sei lá, mano, 800 páginas. Você viu o tamanho daquelas letrinhas? É minúsculo. Imagina o Word daquilo, cara. Não, você é louco. São 800 páginas só de livro, imagina o Word, deve ser umas 1.500. Você não vai ficar clicando 1.500 vezes. Então, você vai vir, você vai apertar o Shift, vai vir aqui no cantinho da sua margem, tá? E vai clicar. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o texto em todas as páginas. Isso que eu tô fazendo aqui, gente, com a mãozinha, tá vendo a mãozinha aqui? Que eu aperto, seguro, ele vai subindo. Então, isso aqui é um atalho de teclado também. Se você tiver com o seu mouse nessa setinha preta e você apertar o espaço, olha só o que acontece, ele muda, tá vendo? E aí você consegue ir mexendo a página desse jeito. É ótimo. E se você aperta a barra de espaço mais o Command, olha o que acontece, tá vendo? Muda para uma lupa, e se eu aperto Alt, ó, se eu aperto o espaço, Command e o Alt, ele vai para menos. Mais e menos, tá bom? Mas se você for para cima ou for para baixo, enfim, vocês vão aprendendo com o tempo. E tá, aqui o texto está inserido, certo? Vocês podem ver que ele está em todas as páginas. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, né? Vou voltar tudo e vou apagar. Eu só tenho a primeira página, eu não tenho tudo isso de página, só tenho a primeira página, tá? Se eu aperto Command, Command mais, Command menos, também funciona para aumentar ou diminuir. Se eu apertar o Command 0, ele vai mostrar a página inteira, tá? São dicas de atalho de teclado que todo diagramador usa bastante. Então, vamos lá. Se eu tenho só uma página, importei o meu texto, eu aperto Shift e clico aqui, olha que maravilha, tá vendo? Ele vai adicionar a quantidade exata de páginas que eu preciso para o meu texto funcionar e ficar lindo, maravilhoso. Tá bom? Então, essa aqui é a forma de você importar o texto dentro do InDesign de forma correta. Nesse caso aqui, esse texto não tem nenhum bold, nenhum itálico, nenhum nada. Então, tudo bem. Podemos continuar tranquilamente, tá? Então, aqui a gente já começa a mexer como se fosse um projetinho gráfico, né?
A gente vai escolher as fontes, a gente vai escolher o tamanho da fonte, vai escolher o tamanho da entrelinha da fonte, tudo isso é super importante, tá? Se vir com uma foto, vocês clicam nessa foto, recorta e cola. No caso, eu estou usando os atalhos de teclado Command Shift e Command X, que é para cortar, e Command V, que é para colar. Eu estou colando fora. Por que eu estou colando fora? Porque eu quero mostrar para vocês 1001 coisas e a gente vai só mexer no texto, tá? Por que o texto, gente, veio desse jeito aqui, ó? Tudo em cima do outro, eu não sei nem que diabo que é isso aqui. Porque a entrelinha, que é o espaçamento entre uma linha de texto e em cima e embaixo, estão exatamente com o mesmo número. Aqui, ó, 0 pontos. Se eu colocar 36 pontos, você já vai ver que tem uma diferença aqui, né? Esse aqui não foi. Vamos ver o que está acontecendo com esse aqui. Então, vamos dar um automático. Também não foi. Gente, what the hell? What the hell? Então, vamos unificar tudo. Eu vou colocar aqui Minion. Gente, não sei nem escrever. Vamos colocar Minion regular, tamanho 12. E automático. Agora foi. Tá vendo? O automático, ele vai... como eu posso dizer para vocês? Ele vai fazer o cálculo automático que ele acha que é correto para essa fonte XNY que tá aqui, tá? Mas você pode escolher aqui, ó. 18 pontos. Tá vendo como vai aumentando o espaçamento entre as linhas? 72, olha só. É isso que é esse espaçamento faz. Esse aqui é o título. O título geralmente é maior, vamos colocar aqui, sei lá, 30, porque eu gosto de coisa grande, tá? Porque eu não sou obrigada. E vou por Arial, porque geralmente... Por Arial Bold. Porque Aí, 30 ficou enorme. Porque geralmente títulos são sem serifa. E Lígia Fagundes Teles, que é o nome da nossa escritora, tem que vir menorzinho, né, gente? Não que ela não mereça um grande destaque, mas tem que vir menorzinho. Outra coisa muito importante para todo diagramador são os invisíveis. Command Alt I. Se você aperta Command Alt I, vai aparecer os invisíveis, que são esses bagulhinhos azuis que vocês estão vendo. Se aí não exibir, você pode vir aqui em exibição. Gente, eu nunca sei. Quando você usa muito tempo atalho de teclado, você esquece onde ficam as coisas, tá? Você esquece, tá? Mas aí, testa aí no seu computador, é Command Alt I. Se não for o Command, se você estiver em PC, deve ser o Ctrl. Você vai testando aí. Ctrl, Shift, Ctrl, Command, isso aqui, tudo com I, tá? Que é I de invisível. Esses negocinhos aqui vai indicar para você qual foi a ação que foi feita no teclado. Então, aqui, ó, a gente tem 2 Enters, ó. Ou mais, né? Ou mais. Tem 2 Enters. Você vai indicar para você o que está acontecendo. Isso aqui é um Shift Enter, ou como muita gente gosta de falar, um Shift Return. Que conforme o tempo vocês vão aprender para que serve cada um deles. Tá vendo aqui onde tem? Esses bagulhinhos aqui significa que teve um espaço. Vocês vão aprendendo com o tempo o que cada um dessas coisinhas aqui significa, tá? Então, você tem aqui o texto. Vamos selecionar o texto e vamos colocar um recuo. O que é um recuo? É um espaço de parágrafo. Lembra quando estava na escolinha, a professora falava, porque você tem que dar na primeira linha um espaço de 2 dedos. Então, enfim, vamos... Shift Command End, você vai selecionar tudo a partir daquele ponto onde você colocou o cursor. Então, eu coloquei o cursor aqui e ele pegou tudo menos o texto. Aqui em cima, tá vendo? Você tem os espaçamentos que estão indicados por esses desenhos maravilhosinhos aqui em cima, tá vendo? Recuo à esquerda, primeira linha, recuo à esquerda. Então, vou dar um exemplo. Se eu colocar 10 milímetros, olha só. Imagina se fosse centímetro, gente. Eu colocasse 10 centímetros, ia sumir, que seria equivalente a quê? 100, né? Ia sumir o texto, olha só. Tá vendo? Por isso que milímetro conta.
Mas não é isso que a gente quer recuo de primeira linha. Geralmente vai de 5 a 8. Mas, mais uma vez, quem vai editar isso é o designer que está fazendo o livro. Então, vamos colocar 5, ficou pouco. Vamos por 8, ficou pouco. Enfim, você vai decidir. Eu vou colocar 8 para ficar bem evidente, tá? Então, se eu coloco, tá vendo que eu apertei aqui meu mouse na setinha preta, vou dar um W, eu vou poder ver como tá ficando meu texto na página, olha só. Certo? Mais uma vez, quando eu vou mexendo, pode acontecer de aparecer onde está meu mouse, tá vendo aqui, ó, esse quadradinho aqui com maisinho, que significa que tem texto escondido. Então, eu vou aqui nas minhas páginas, eu vou adicionar uma página a mais, tá vendo? Criar uma nova página. Eu vou clicar em cima desse quadradinho. Mais uma vez, eu vou apertar o Shift e com o meu cursor lá na margem, vou clicar. Aí ele vai criar o texto da quantidade de páginas exatas que eu preciso. Quantidade de páginas exatas, é isso? Quantidade exata. Quantidade exata de páginas que eu preciso. Então, aqui você já tem... Ai... Gente, uma coisa super importante, você precisa sempre salvar o seu arquivo, tá? Todo diagramador que se preze, todo designer, qualquer pessoa que faz um projeto no computador, que se preze, tem que salvar a cada 5 segundos. Ou fez uma coisa nova, salva. Então, eu vou dar o meu Command Shift S para salvar, eu vou aqui na minha mesa, em reaposturação, e vou colocar aqui diagramação. Quando você escreve o nome de alguma coisa, você nunca, em hipótese alguma, você coloca acentos ou espaço. Diagramação, Lígia. Você sempre vai colocar tudo em, né, sem acento nenhum. E em vez do espaço, você vai pôr o underline ou um traço, whatever, você vai escolher do que você quiser, mas não possa pôr espaço. Por quê? Hoje em dia, não acontece tanto, mas acontece às vezes de você passar um arquivo para um lado para o outro, esse arquivo perdeu no nome, e aí começa a aparecer símbolos nos lugares e vai ficar uma loucura. Depois você já não sabe mais qual era o nome daquele arquivo e você acaba de perder seu trabalho inteiro, tá? Outra coisa importantíssima no InDesign, que eu vou dar de novo um Command S, você tem que salvar o seu projeto. Sempre, todos. Se você vai usar imagens, se você vai usar texto, tudo que você for usar daquele projeto, ele tem que estar separado numa pasta certa. Por que que tem que estar separado numa pasta certa? Isso significa organização, mas, além disso, significa que o InDesign vai saber exatamente de onde está cada coisa. Isso significa que ele vai, sempre que ele for buscar uma imagem, ele vai buscar a imagem da onde você tirou. Ele não vai, que nem, por exemplo, no CorelDRAW, quando você copia e cola, aquela imagem passa a existir dentro do arquivo. Não, o InDesign não pensa desse jeito. Aliás, quase nenhum programa da Adobe pensa assim. Eu não conheço todos, por isso que eu tô falando quase nenhum. Pensa desse jeito. Ele precisa saber exatamente aonde está aquela imagem. Se você inseriu uma imagem dentro do arquivo do InDesign e trouxe ela da pasta que está na lixeira, se você jogar fora aquela imagem, você vai imprimir um livro sem a imagem certa. Ele vai mostrar um preview totalmente embaixo do... Ai, gente, olha, eu enrolo às vezes para falar uma coisa, tá? Cheio de pixelzinhos, coisa horrorosa, tá? Então, sempre, sempre, sempre mantenha a imagem vinda de algum lugar. Tanto é que essa imagem aqui, que veio diretamente do Word, a gente sempre descarta ela, a gente nunca usa ela, a gente sempre vai importar uma nova. Mesmo que você tenha que passar essa imagem no Photoshop, ou no Paint, ou whatever, onde você quiser, e transformar ela no JPEG, no PNG ou no TIFF. Você sempre vai ter que importar ela, então eu vou jogar ela fora, e como eu já fiz esse processo, eu vou novamente Command D, Ctrl D ou inserir, e vou vir aqui, vou buscar a imagem na pasta onde eu achei. Então, eu vou pegar a imagem de volta, vou dar uma abrir e vou colocar aqui. Tá? Um exemplo, vou deixar aqui voltei tudo e tá aqui a imagem que eu joguei fora. O InDesign trabalha com links, tá? O que são links? São as coisas que ele importa de outros lugares. Isso serve para o seu arquivo não ficar muito pesado e não se corromper. Por exemplo, você está fazendo um livro que tenha, sei lá, 100 imagens coloridas em alta. Imagina você ter 100 imagens de, sei lá, de 10 megas,
todas elas inseridas com 10 megas no seu arquivo. O seu InDesign vai ser corrompido logo logo. Seu arquivo será corrompido e você vai perder ele. Então, o InDesign trabalha com importações de links, importações de imagens, de um monte de coisa, tá? Então, para você saber que essa imagem ele não está puxando de nenhuma pasta, ele vai pôr o símbolozinho aqui, tá vendo? Ó, que ele está incorporado. Jamais deve estar desse jeito, tá? Jamais. Então, você sempre deleta, ele vai desaparecer. E você vai importar a sua imagem, abrir, e ele vai aparecer aqui, ó. Não vai ter nenhuma informação. Ó, coloquei aqui, não vai ter nenhuma informação. Aqui embaixo, a gente vai ter as informações dessa imagem. Como eu peguei uma imagem do Google, peguei uma imagem embaixo, então ele vai vir aqui, ó, com 72 dpi, 25,3 kbytes, que é uma imagem extremamente embaixo, ela é horrível, dá pra ver que ela, né, ela não é muito boa. E eu vou colocar ela aqui, tá, no meu texto. Olha só, existem algumas formas de incorporar a imagem dentro do seu texto. Uma delas é você ancorando. Para ancorar é o quê? Você pegar uma imagem e deixar ela fixada dentro da caixinha de texto. Para que quando você fizer esse movimento aqui, ó, mudar uma caixa de lugar, a sua imagem possa acompanhar o seu texto. As pessoas, quando está diagramando, na maioria das vezes não fazem isso. Isso significa o quê? Se você faz uma edição de texto, você perde a referência de onde essa imagem deveria estar. Então, é super importante você ancorar. Para isso, você pega essa coisinha aqui, tá vendo? Esse bagulhinho azul. Você segura e arrasta e puxa para algum lugar dentro do texto. Sua imagem está ancorada. Isso significa o quê? Que se você for para qualquer lugar com a caixinha de texto, ele vai manter a posição em relação àquele texto, tá? Aí tem muita gente que gosta de fazer essa seguinte coisa aqui, né? Vou tirar da âncora. Que gosta de fazer a seguinte coisa. Dá um monte de espaço para criar um espaço. E insere a imagem aqui dentro e depois ancora. Cara, opa, não ancorou. Ó, quando você percebe que tá ancorado, aqui muda. Cara, isso aqui são formas das pessoas decidirem, resolverem diagramar, isso é de cada um. Eu, particularmente, não gosto. Mas as pessoas fazem o que fazem por algum motivo, tá? Mas se elas verem que não tá funcionando, elas vão lá e dão de novo um enterzinhos e tal, até, beleza. Eu, particularmente, não gosto. Se é para ser assim, eu prefiro fazer o seguinte, eu pego a imagem, recorto, coloco o meu cursor dentro de algum parágrafo, colo, aí eu seleciono a imagem, no caso aqui eu tô apertando o Command Shift e a setinha pro lado, e dou aqui, ó, um automático. Isso significa que se não tiver automático, se tiver qualquer um, vai acontecer isso com a sua imagem. Então, você põe um automático. Isso significa o quê? Que ele já está ancorado dentro do seu texto. Aí é só você arrumar da forma que você quer. No caso, geralmente, as imagens não têm recuos e ficam centralizadas. Aqui você pode dar o espaço que você desejar. Ops. Espaço que você desejar. Então, vou diminuir aqui, tá vendo? Diminuir aqui, enfim. Se você não quiser dar um Enter, você pode, tá vendo aqui, ó? Deixa eu tirar esses Enters daqui. Você segura aqui, olha só. Você tem esse espaçamento aí que você pode pôr do tanto que você quer. Repare que aqui em cima, ó, você tá mexendo com milímetros também, você não tá mexendo com centímetros, tá vendo? Por isso que é super importante você trabalhar com esse tipo de medida, milímetros, porque cada milímetro conta, sim, né? Bom, gente, essa aqui foi a primeira aula de InDesign. Então, nessa primeira aula, você aprendeu o quê? Recapitulando. Mexer com as páginas do texto, colocar número de página na página mestra, então você sabe para que serve uma página mestra, como inserir um texto dentro do InDesign,
e como inserir uma imagem e como essas imagens se comportam dentro do InDesign, tá? Antes de finalizar, eu só queria mostrar uma última coisinha sobre imagens que eu acabei lembrando agora e que ela é super importante, que é o Text Wrap, ou texto em contorno. O que é esse texto em contorno? Você vai clicar aqui e tá aqui, ó, texto em contorno. Mais uma vez, se essa janela não estiver aqui, você vem aqui em janela e aqui você vai achar, em algum lugar, você vai achar ela aqui. Você vai vir aqui, texto em contorno. Aí aqui em cima tem algumas opções que o desenho mostra para você de uma forma fácil. Então, eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo aqui? Se você põe o cursor, quebra o texto em torno de uma caixa. Então, eu vou pôr o texto aqui, vou pôr a imagem aqui. Tá vendo que o texto já pulou, ó? Ó, presta atenção nesse foi para falar, bem nessa linha aqui, olha só. Ele vai pular para o lado, olha só. Puf, pulou. Mas você percebe que o texto está grudado na imagem e isso é horrível, dá até ânsia de vômito. Então, vamos arrumar isso. Você vai selecionar aqui e tá vendo aqui, ó, você tem espaçamento acima, abaixo, do lado, do outro. Então, a gente vai seguir a imagem e vai ter aqui. Se tiver, coloquei esse cadeadozinho aqui, significa que tudo que você, qualquer ação que você fizer em qualquer uma dessas caixinhas se repetirá em todas as caixinhas. Mas, antes que você quer, você clica aqui e esse cadeado estará quebrado. E aí você consegue mexer em uma caixinha exclusiva. Olha só. Tá vendo? Ele muda. Por uma questão de bom senso, a gente sempre tenta deixar os espaços de cima e dos lados parecidos um com o outro, porque isso dá uma visão mais gostosa para quem tá lendo, tá? Dá um equilíbrio. Bom, então é isso. Mais uma vez, obviamente, se você não quiser perder a referência de texto com a imagem, você vai ancorar em qualquer lugar do texto. Eu geralmente pego isso aqui e jogo para onde eu quiser. Então, meu texto, a minha imagem sempre andará junto com o meu texto. Então, é isso, galera. Essa foi a primeira aula de InDesign. Eu espero que vocês treinem bastante. Se tiverem dúvidas, coloque aí nos comentários. Se tiverem sugestões, põe aí nos comentários. E na próxima aula, a gente vai aprender uma coisa super importante, que são... Como é o nome daquilo? Ai, meu Deus, estilos. Tá bom? É isso aí, galera. Um beijão e até a próxima.